E se eu te dissesse que existem fatos reais no nosso mundo, que a ciência, mesmo com toda a sua tecnologia, ainda não consegue explicar totalmente? Coisas que aconteceram de verdade, foram registradas, estudadas, e mesmo assim continuam sem uma resposta definitiva. Hoje você vai conhecer alguns dos maiores mistérios que deixam cientistas e pesquisadores intrigados até hoje. Alguns desafiam a lógica, outros parecem impossíveis, e um deles pode até mudar a forma como você enxerga a realidade. Por isso, fique comigo até o final, porque o último caso é tão estranho que até hoje ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu. A ciência já explicou milhares de coisas que antes pareciam impossíveis. Descobrimos como o universo surgiu, entendemos o corpo humano e até enviamos máquinas para explorar outros planetas. Mas, mesmo com todo esse avanço, ainda existem fenômenos que permanecem sem explicação. São acontecimentos registrados em pesquisas e analisados por anos, mas que continuam cercados de mistério. E quando algo resiste por décadas sem uma resposta clara, surge uma pergunta inevitável: será que realmente sabemos tudo sobre o mundo em que vivemos? Um exemplo curioso é o chamado efeito placebo. Em muitos testes médicos, algumas pessoas recebem uma pílula que não possui nenhum medicamento verdadeiro, apenas uma substância neutra. Mesmo assim, muitos pacientes apresentam melhoras reais na saúde. O corpo reage como se tivesse recebido um tratamento verdadeiro. A ciência comprovou o fenômeno, mas ainda não entende como a mente consegue provocar mudanças físicas tão reais no corpo humano. Outro mistério que intriga cientistas é o famoso déjà vu. Aquela sensação estranha de que você já viveu exatamente aquele momento antes. É como se a situação fosse uma repetição perfeita. Teorias dizem que pode ser uma falha na memória ou atrasos no processamento. Porém, nenhuma explicação conseguiu provar por que isso acontece. Existe também um dos fenômenos mais intrigantes: as experiências de quase morte. Pessoas que estiveram clinicamente mortas relatam sensações semelhantes, como uma profunda paz ou a visão de uma luz intensa. Muitos descrevem a impressão de observar o próprio corpo de fora. Médicos explicam algumas reações, mas outros detalhes continuam um mistério. Quando milhares de pessoas em diferentes partes do mundo descrevem experiências muito parecidas, o mistério se torna ainda maior. Perceber que quanto mais a ciência descobre, mais perguntas surgem. Cada resposta revela que o universo é muito mais complexo do que imaginávamos. Isso não significa que a ciência falhou. A ciência continua avançando e tentando entender aquilo que hoje parece impossível. Talvez algumas dessas perguntas levem séculos para serem respondidas. Ou talvez existam mistérios que nunca serão totalmente compreendidos. Esses enigmas nos lembram que ainda sabemos muito pouco sobre a realidade, e talvez seja isso que torna o universo tão fascinante. Qual desses mistérios mais te impressiona? Você acredita que a ciência vai explicar tudo ou sempre existirá algo além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode abrir novas ideias para outras pessoas curiosas sobre os mistérios do nosso mundo.